Em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, o texto da palavra de Deus vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, há tempo de guardar e tempo de deitar fora, há tempo de rasgar e tempo de coser, há tempo de estar calado e tempo de falar, há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e há tempo de paz. Amém? Nós não teríamos tempo aqui para falarmos de todos esses tempos aí, colocados aí em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Quem que escreveu o livro de Eclesiastes, irmãos? Você vai ver no capítulo 1 de Eclesiastes 1, versículo 1, já vai dizer assim, aqui já vai dar a dica de quem escreveu o livro de Eclesiastes. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão, meu irmão. Grandes reis Salomão. O homem mais sábio que já pisou aqui nessa terra, claro, tirando Jesus. Na esfera humana, o homem mais sábio que já houve. Nunca houve homem semelhante a Salomão antes e nem haverá depois. E através do rei Salomão, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos traz essa maravilhosa palavra aqui em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele começa: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Algumas questões aqui as pessoas já devem estar se questionando. Como que há tempo de matar, tempo de curar, tempo disso, tempo daquilo? Nós, como eu disse, não vamos falar tudo aqui. Em outro momento nós vamos falando passo a passo. Mas hoje eu quero meditar aqui nessa questão onde ele diz aqui no versículo 2, Eclesiastes 3, versículo 2, ele diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Aí eu quero perguntar para você uma coisa. Você crê que tudo que acontece em nossas vidas, de fato, é determinado por Deus? Todas as coisas são determinadas por Deus? Deus determinou que fosse assim? Nós vamos refletir sobre isso. Mais à frente nós vamos chegar a uma conclusão. É claro que nós sabemos que Deus é soberano. Ninguém jamais pode frustrar os planos de Deus. Ele é soberano, é o Todo-Poderoso. Inclusive Jó vai dizer isso aí em Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Portanto, querido, olha, Deus faz o que quer, no dia, na hora, quando e da maneira que Ele quiser, meu irmão. Ele faz o que Ele quer porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai fazer o que Ele quer, no dia, na hora, quando, da maneira, tudo como Ele quiser. Agora nós sabemos que Ele pode determinar tempos para todas as coisas. Mas será que Deus interfere em tudo em nossas vidas? Essa é a questão que eu estou colocando. Nós sabemos que Ele pode, porque Ele é soberano. Ele detém todo o poder. Ele é o poder. Ele não tem o poder, porque Ele próprio é o poder. Sabemos que Ele pode determinar um tempo para todas as coisas. Mas a grande questão é essa. Será que Deus interfere de fato em tudo? Em tudo nas nossas vidas? O que é que você acha? Será que muitas das coisas que acontecem em nossas vidas não seriam consequências dos nossos atos e de nossas atitudes muitas vezes erradas? E aí a gente coloca a culpa em cima de Deus. Não, foi porque Deus quis assim. Foi porque Deus determinou que tinha que ser assim. Será que, se a gente observar direitinho, muitas das coisas não estão sendo
por nossa causa e não tem nada a ver com a determinação de Deus. Não, Deus às vezes nem determinou que aquilo tinha que ser assim. Mas as nossas irresponsabilidades, né? Os nossos atos inconsequentes, as nossas atitudes muitas vezes erradas, fazem com que as coisas sejam assim, que tenham acontecido assim, tenham acontecido desta forma, e nós jogamos a culpa para cima de Deus. Foi Deus que quis assim. Não, nem sempre. Vamos entender o que é que o texto aí nos diz quando diz que há um tempo determinado, né? Aí no texto diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos procurar entender quando o texto diz isso, que tudo tem o seu tempo determinado. Deus pode determinar tudo? Como eu disse, eu vou enfatizar bastante isso aqui para vocês não dizerem, às vezes, talvez alguns ficam aí de plantão, né? Olha, Duval disse que as coisas não são Deus que determina, como que se Deus não tivesse poder. Eu vou enfatizar. Deus pode determinar tudo, todas as coisas? Pode, querido. Nós estamos questionando aqui se Ele age sempre assim, determinando todas as coisas. É isso que nós estamos questionando aqui. Por exemplo, foi Deus que determinou o dia, a hora, quando e onde você nasceu? É Deus que determina o dia, a hora, quando e onde uma pessoa nasce? Então há pessoas que vão crer assim. Inclusive nós vamos ver até líderes, né? Líderes religiosos pregando isto. Que é Deus que determina o dia, a hora e quando e onde você nasce. Porque o texto está dizendo aí no versículo 2, há tempo de nascer e há tempo de morrer. No 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, mas não diz assim, por Deus, né? Tudo tem o seu tempo determinado, só que às vezes quem prega ou quem crê dessa forma completa, como se fosse, o texto estivesse dizendo assim, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. É isso que nós vamos entender aqui, se realmente tudo que acontece, ou que está acontecendo, o que já aconteceu, foi determinado por Deus. Então tem pessoas que creem assim, que tudo de fato é determinado por Deus, nada está fora do plano de Deus. Tem até líderes que pregam isso aí, mas eu quero saber de você. Você crê de que forma? Você crê que Deus determinou o dia, a hora, quando e onde a pessoa nasceu? Porque o texto está dizendo aí, que há um tempo de nascer e um tempo de morrer. E aí, queridos, eu creio que nem tudo foi determinado por Deus. Eu já vou colocar para você a minha posição aqui, porque não tem como eu obter a resposta de vocês aqui, né, no mesmo instante. Então eu vou colocando aqui o meu posicionamento. Posso estar certo, posso estar errado. O que nós devemos sempre ter sede e vontade de buscar é a verdade, né? Se eu estiver errando hoje, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus possa usar alguém, né, para me clarear a mente, ou Ele mesmo possa falar diretamente comigo, me mostrar nas Escrituras que eu estou errado. Mas eu vou colocar o que eu entendo assim, o que eu entendo aqui. Então eu creio que nem tudo foi determinado por Deus, meu irmão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Nascer e morrer foi determinado por Deus, né? Depois que o homem peca ali na pessoa de Adão, no jardim do Éden, ficou determinado por Deus que o homem morreria. O homem morreria. Ele não ia ser mais eterno. Deus fez o homem para ser eterno. Éramos para viver nesse mundo aqui eternamente, sem jamais morrer, para todo sempre. Mas por conta do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas quem aceita Jesus e recebe o Espírito de Deus de volta, não morre eternamente. Morre fisicamente, mas espiritualmente vai ser eterno novamente. Mas eu creio que nem tudo foi determinado por Deus, né? Como eu dei o exemplo de nascer e morrer, por exemplo, foi determinado por Deus. Deus determinou que nós iríamos nascer e que um dia iríamos morrer. Tudo bem, Deus determinou isso aí. O homem nasce e depois morre. Agora, o dia, a hora, quando e onde, e a maneira pela qual a pessoa vai nascer, muitas das vezes não foi determinado por Deus. É isso que nós vamos entender. Deus determinou, por exemplo, que a pessoa há de nascer.
vai nascer. Mas muitas vezes o dia, a hora, quando, onde, a maneira daquela pessoa nascer, muitas vezes não foi Deus que determinou. Por que estou te falando isso aqui? Porque tem pessoas que creem assim, que foi Deus que determinou o dia, a hora, aonde a pessoa nasceu, da maneira como a pessoa nasceu. E como eu disse, tem até pessoas que pregam isto aí. Que você não nasceu por acaso, naquele dia, naquela hora, naquele lugar, e da maneira como você nasceu, não foi por acaso. Deus havia determinado que você ia nascer naquele dia, naquela hora, naquele lugar e daquela maneira. Você crê assim? Foi Deus que determinou que tudo acontecesse assim? Aí é onde eu não concordo. Sabe por quê? Eu vou lhe dar um exemplo aqui, claro. Não sei se você vai concordar comigo, mas veja bem. Por exemplo, a pessoa que nasceu fruto de um estupro, você acha que foi Deus que determinou que a mãe daquela pessoa fosse estrupada naquele dia, naquela hora, naquele local, e que ele nascesse sendo fruto de um estupro daquela maneira? Aí, sinceramente, não dá para entender que tudo é determinado por Deus nessa situação, entendeu? A pessoa que nasce fruto de um estupro, a mãe foi violentada, e aí você vem dizer, não, foi tudo determinado, tudo foi Deus que determinou, tudo foi Deus que planejou. A mãe dele, Deus planejou que ela fosse violentada, estrupada naquele dia, naquela hora, naquele lugar, e que ela concebesse um filho daquela maneira. Meu irmão, pelo amor de Deus, que Deus é esse que nós conhecemos que iria agir dessa forma? Então você entende aí que nem tudo é Deus que determina. Deus determina o ato de nascer e o ato de morrer. Isso já está determinado para todo ser vivente, tanto pessoas como homem, tanto homem como os animais. Deus determinou nascer e morrer. Ninguém aqui é eterno fisicamente. Nós vamos ser eternos se entregarmos nossas vidas a Jesus em espírito. Mas nessa terra aqui ninguém é eterno. Então Deus determinou nascer e morrer. Mas o dia, a hora, é a maneira como você foi gerado, como você nasceu. Muitas vezes não é Deus que determina. Você está entendendo? Vou lhe dar outro exemplo aqui de alguém que morra de forma muito trágica. Vou te dar um exemplo. Um jovem, vou colocar um jovem aqui que está na flor da idade, né, uma vida inteira ali até para fazer a obra de Deus, para se converter dos seus maus caminhos, entregar sua vida para Jesus, ouvir a pregação do Evangelho. E de repente aquele jovem tem a sua vida ceifada. De que maneira? Um jovem que morre no tráfico de drogas de forma trágica, muitas vezes até esquartejado, né? Muitas vezes até eles esquartejam a pessoa. Aí você vai crer que foi Deus que determinou isto? Dia, hora, lugar e a maneira como aquele jovem foi morto? Jamais. Então muitas vezes, queridos, nós determinamos isso para as nossas vidas através dos nossos atos, através das nossas escolhas erradas, através das nossas atitudes nossas atitudes inconsequentes diante do Pai, diante do Senhor. É nós que buscamos muitas vezes um fim desse, uma morte dessa. E muitas vezes nós também sofremos as consequências de uma vida, às vezes até longe de Deus, né? Mulheres que muitas vezes são estrupadas, são violentadas, e ali são engravidadas ali, e nasce um filho fruto daquele estupro. Você está entendendo? Portanto, Deus determina o nascer e o morrer. Mas o dia, a hora, quando, onde, a maneira como isto acontece, não é Deus que determina. Na maioria das vezes. Vai depender muito das nossas atitudes. E também das circunstâncias, como eu disse, que a vida muitas vezes nos impõe. Principalmente se estivermos fora da presença de Deus. É claro que vai ter situações, né, vida de pessoas, né, em famílias, que Deus vai determinar o nascimento. Você vai ver Deus determinando o nascimento de muitas pessoas, segundo a sua própria vontade. O próprio Filho dele, Jesus, nasceu no tempo que ele quis, da maneira como ele quis, ele que determinou. Nós poderemos citar outros e outros exemplos aqui, né? Temos Sansão, né, que Deus preparou ali para livrar o seu povo da opressão dos filisteus.
E Deus faz então Sansão nascer naquela época, naquele tempo, e pediu aos pais que poupasse o menino de bebida, que não cortasse os seus cabelos, e o Espírito Santo estaria sempre com ele, lhe dando força física mesmo, para lutar contra os filisteus. Então, nós vemos que tem algumas situações que Deus determina realmente, o nascimento e até mesmo a morte. Deus como eu disse no início, Deus é soberano. Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele pode fazer tudo, mas não é regra isso aí, querido, não é regra. Então, muitas das coisas que acontecem, a gente não pode dizer que foi Deus que determinou. Situações como essas que eu coloquei aí há pouco, sinceramente, não tem como ter sido Deus que determinou isso na vida da pessoa. Olha só o que diz a Bíblia aqui, ó. Segundo a Bíblia, podemos até prolongar ou não os dias da nossa vida. Provérbios 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos, dos ímpios, serão abreviados. Olha só, o temor do Senhor é que prolonga os dias de vida, mas os anos dos ímpios, dos perversos, serão abreviados. Outra passagem aqui, Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Promessa de Deus, meu irmão. Então, queridos, de acordo com os textos aí que nós lemos, Provérbios e de Efésios, o dia, a hora, lugar e a maneira de morrer está mais ligado com o nosso temor a Deus ou não. Aquele que teme o Senhor prolongará os dias da vida. Provérbios 10, 27. Aquele que teme o Senhor e obedece a sua palavra, honrando pai e mãe, irá bem e será de longa vida sobre a terra. Efésios 6, versículo 3. É claro que Deus usa a sua soberania em alguns casos, como eu disse aqui, mas não é regra. Então, você quer ter vida longa? Você quer ter longevidade, meu irmão? Você quer que Deus te dê mais dias de vida? Então, olha o que diz Provérbios 3, versículo 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém, meu irmão? Amém por isso? Se você quer ter longevidade, você quer ter vida longa, você não quer ter os dias determinados aqui por um afastamento da presença de Deus, então tema o Senhor, ande nos seus caminhos, ande nos seus ensinamentos, que o teu coração guarde os mandamentos do Senhor. Provérbio 1, versículo 2, ele continua dizendo, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E eu quero te dizer também que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É o que ainda diz aí em Eclesiastes 3, versículo 2. Né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Ou seja, há tempo de semear e tempo de ceifar aquilo que foi semeado. E isso a gente vê no mundo físico e também no mundo espiritual, meu irmão. Não é só no mundo físico. Aqui está se referindo ao mundo físico, na agricultura, né? Na agricultura tem o tempo de plantar e o tempo de colher aquilo que se plantou. Você guarda um tempo. Você planta o feijão hoje, você não quer logo na mesma hora estar colhendo o feijão que você plantou. E a gente vê que no mundo espiritual não é diferente, é semelhante, é a mesma coisa. Iremos ceifar aquilo que semeamos, e no seu devido tempo. Quando fala que no seu tempo, no seu devido tempo, é no tempo de Deus e não no nosso. Você tem que entender isso. Temos que aguardar o tempo de Deus. Olha o que diz em Gálatas 6, versículo 7 até o 10, por exemplo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos.
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha só, meu irmão. Você quer que coisas boas aconteçam na sua vida? Mas o que é que você tem feito para isso? Às vezes queremos que as coisas aconteçam, tudo de bom, né? Tudo maravilhoso em nossas vidas. Mas o que é que nós temos feito para isso? Você tem semeado coisas boas ou você tem semeado coisas ruins? Como é que você quer colher coisas boas se você muitas vezes tem semeado coisas ruins, coisas más? Como é que você quer colher o bem semeando o mal? Aí você pode até dizer assim: cara, eu apenas retribuo o mal que me fazem. As pessoas me fazem mal, eu apenas retribuo. Não é que eu fique desejando mal para as pessoas. Eu não fico desejando mal para ninguém. Mas eu retribuo aquele que me faz mal também. Aquele que quer me passar rasteira, aquele que quer me ver lá embaixo, aquele que quer me ver no chão, eu troco com a mesma moeda. Eu devolvo na mesma proporção. Eu faço mal para aqueles que me fazem mal. Eu apenas retribuo o mal que estão me fazendo. Querido, se você quer receber o bem da parte de Deus, você está fazendo tudo errado. Tudo errado. Se você quer ter as bênçãos de Deus, quer que Deus esteja abençoando sua vida, sua família, você está fazendo tudo contrário ao que diz a palavra de Deus. Cumpra o que diz a palavra. Você quer ver o que é que diz a palavra? Romanos 12, versículo 17 em diante diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, meu irmão, se você quer receber o bem da parte de Deus, se você quer ter as bênçãos de Deus, quer ter uma família abençoada por Deus, você precisa deixar de estar fazendo tudo o contrário. Você precisa fazer aquilo que diz a palavra de Deus. Tem alguém te fazendo mal? Não retribua com mal. Romanos 12, 17 diz: não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. No 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Você não vai vencer o mal com o mal. Quando ele diz aqui, vence o mal com o bem, é porque a sua vida vai ser abençoada. A vida da pessoa que está te desejando mal, ela não vai ter uma vida abençoada, a não ser que ela mude de postura, a não ser que ela passe a cumprir e praticar o que diz a palavra de Deus. Mas se você retribuir o mal com o mal, você estará sendo tão mal quanto aquela pessoa aos olhos de Deus. Nenhuma das duas vai ter vida abençoada. Nenhuma das duas vai ter a bênção de Deus, meu irmão. Então que você possa estar, de fato, cumprindo a palavra de Deus para que você venha ter esta vida abençoada. Eu quero só fazer uma observação aqui. Salvação eterna somente por meio de Jesus, tá? Não vá nessa de salvação ir para o céu porque você pratica o bem, porque você ajuda muitas pessoas. É claro que aquele que tem Jesus, ele é obrigado, né? Ele deve fazer o bem, senão ele vai estar vivenciando uma fé falsa, uma fé fingida, uma fé morta. Tiago 2, versículo 14, Tiago 2,14 vai falar sobre isso, que a fé sem obras é uma fé morta e não salva ninguém. A fé sem obras é aquela fé onde você não pratica o bem, onde você não ajuda o próximo, onde você não faz a obra de Deus ajudando o seu próximo, certo? Mas eu quero só fazer essa observação aqui. Por mais bom que você seja, por mais que você se assemelhe até a Cornélio, né? Cornélio ali em Atos capítulo 9 era um homem muito bom, um homem piedoso, que fazia muitas esmolas, o texto vai dizer, Atos capítulo 9.
ajudava muito os pobres, ajudava muitas pessoas, mas ia para o inferno. Era o homem mais bom, acho que daquela cidade onde ele morava. Ia para o inferno se ele não entregasse a vida dele para Jesus. Deus faz um jeito de que Pedro vá pregar Jesus para Cornélio e toda a sua casa. E ao ouvir Pedro falando, todos se convertem, todos entregam as suas vidas para Jesus, todos creem no Evangelho. E ali eles obtêm a salvação. Então, não confunda salvação eterna somente através de Jesus. Isso não quer dizer que você não vai fazer e praticar as boas obras, porque se também você estiver com Jesus e não ajudando o próximo, você está vivenciando uma fé falsa, uma fé fingida, uma fé sem obras, que é morta e não pode estar salvando ninguém. Amém? Então, há um tempo realmente determinado para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas que nós possamos ter essas coisas, né, determinadas de acordo à vontade de Deus e não por consequências de nossos atos, muitas vezes errados, inconsequentes e irresponsáveis. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus esteja abençoando a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia aqui na tua presença, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, pela noite que passamos. Que o Senhor possa de fato estar nos protegendo, nos livrando, determinando bons dias, né, nas nossas vidas, que nós possamos a cada dia temer mais e mais a Tua Palavra, andar nos Teus caminhos, para que o Senhor possa estar prolongando nossos dias de vida, Pai. Que o Senhor abençoe a cada família neste dia, que o Senhor abençoe a cada ouvinte, que o Senhor nos dê um dia e uma semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.